Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Quiero ser ofrenda ante tu altar. Me consagro a ti, Señor. 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 Quiero ser ofrenda ante tu altar. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Muy buenas tardes, un saludo afectuoso a toda la audiencia que sigue a la red Oblak, Ordo Virginum, red latinoamericana y caribeña de vírgenes consagradas. Hoy, en este programa de entrevistas testimoniales, habemos 3 en pantalla, 2 son brasileñas, ¿ya? Una de ellas, que es Giselle, nos va a hacer la traducción, el servicio de traducción. Buenas tardes, Giselle. Buenas tardes, Leilaine. Buenas tardes. Buenas tardes. Leilaine, ¿cómo estás? Leilane, como você está? Eu estou bem, graças a Deus. Yo estoy bien, gracias a Dios. Leilaine, cuéntanos cuál es tu diócesis. Leilane, ¿podrías partilhar um pouquinho qual é a sua diocese? Eu sou da Arquidiocese de Goiânia, no estado de Goiás, aqui do Brasil. Yo soy de la Arquidiocese de Goiânia, acá de la provincia de Goiás, Brasil. Compártenos, por favor, ¿cuándo fue tu consagración? ¿Qué obispo te consagró? Partilha um pouquinho com a gente quando foi sua consagração, que bispo te consagrou. A minha consagração foi agora, no dia da Imaculada Conceição de Maria, no dia 8 de dezembro de 2024, e o meu bispo foi o Dom João Justino. Mi consagración fue ahora, este 8 de diciembre de 2024, y el obispo fue don Justino. O sea, hace 3 días, ¿no? Entonces, bienvenida al Ordo Virginum, está recién. Dinos, ¿qué momento de tu consagración, de ese momento de la liturgia, te emocionó más? ¿Te acuerdas más? Comenta um pouquinho com a gente qual foi o momento da sua consagração que te emocionou mais. Foi um conjunto de momentos e cada momento teve um significado diferente, uma emoção diferente. Foi um conjunto de momentos e cada momento teve um conjunto de emoções. Eu participo muito da missa, que é uma forma que eu utilizo muito para rezar. Eu participo muito da missa, é uma maneira também que eu utilizo para rezar. Então, quando eu estou na missa, participo de fato daquele momento, né? Aproveito o momento para de fato me colocar na presença do Senhor. Por isso, quando estou na Eucaristia, aproveito muito este momento para colocar-me em presença do Senhor. E poder consagrar a Deus neste momento, que é muito importante para mim, é de grande alegria. E poder consagrar-me a Deus em este momento tão importante que eu considero, é um momento de muita alegria. Então, desde o momento que nós entramos na procissão de entrada, junto com os seminaristas, os padres que
concelebraram com o bispo, os bispos, né? O bispo emérito, que é o anterior da minha arquidiocese, que foi quem instituiu a ordem aqui, e o meu bispo atual. Entonces, en el momento de ingreso a la celebración, juntamente con todos los seminaristas, con mi obispo y también el obispo emérito, quien instituyó el orden acá. Então, cada passo foi um momento muito importante. Entonces, cada paso fue un momento muy importante. E na nossa arquidiocese houve uma diferenciação na entrada, porque nós já entramos com as lamparinas acesas. En nuestra arquidiócesis hay un momento distinto porque ya ingresamos con las lámparas encendidas. Porque aqui, quando no rito fala da renovação do propósito, o nosso bispo achou interessante ter um momento de admissão no nosso processo de formação. Porque en el rito, cuando habla del propósito, nuestro obispo pensó importante hacer un momento de propósito. Então, lá nesta missa de admissão à ordem para a formação prévia à consagração, nós temos uma missa de admissão no processo formativo. Nosotras tenemos una misa de admisión en el proceso formativo. E lá nessa missa, nós recebemos já a lamparina acesa. Y en esta misa ya recibimos la lámpara encendida. E no processo de formação para a consagração, do nosso bispo, nós recebemos para que a gente já zele da lamparina acesa, manter acesa a chama. En el proceso de formación, uno ya recibe esa lamparina encendida para mantenerla encendida. La cuide. E aí, por isso que na missa de consagração, nós já entramos com ela acesa para dar continuidade a esse processo. Y por eso entonces en la celebración se ingresa con ella encendida para dar continuidad a Processo de formação. a ese proceso de formación. Então, e depois começamos, a gente fez questão de cantar as partes do rito que pede para cantar. Entonces empezamos la celebración y hicimos cuestión de que se cante el rito que se pide a cantar. E vivemos cada momento do rito como, de fato, como se fosse momentos de entrega. Y vivimos cada momento del rito como si fuera un momento de entrega. Então, por isso que eu falo que é um conjunto de emoções. Viver cada momento. Por eso que yo digo que fue vivir un momento, un conjunto de emociones, vivir cada momento. Ustedes cuando reciben esa lámpara antes, ¿hacen votos? Vocês, quando recebem essa lâmpada, fazem votos? Nós fazemos o propósito de guardar a castidade no período formativo à consagração. Nosotras hacemos el propósito de guardar la castidad en el periodo de formación. E aí, na missa de consagração, renovamos o propósito de acordo com o rito. Y entonces en el día de la consagración renovamos el propósito de acuerdo con el rito. O sea, lo repiten. Sim. Repiten ese parte del rito. Dime, ¿y qué otro momento te es significativo para ti? ¿Qué otro momento fue significativo para você? No momento da aliança, antes teve o momento do propósito mesmo. No momento de la alianza y antes el momento del propósito. Quando eu fiz o propósito, colocar nas mãos, na mão do bispo, Cuando yo hice el propósito de colocar mis manos en las manos del obispo, depois de recitar o propósito, después de recitar el propósito, eu olhei para o meu bispo yo miré a mi obispo e ele estava, de fato, me observando, né? y él estaba de hecho me observando.
E fora do microfone, ele falou umas palavras muito bonitas. Y fuera del micrófono me ha dicho unas palabras muy bonitas. ¿Y Que cuáles Deus me dê, que Deus me dê força para permanecer fiel no meu propósito. Que eran? Qué Dios me dé lindo, fuerza para permanecer fiel a mi propósito. muy bonitas, muy Sim. bonitas. ¿Y qué pasó con la alianza, en el momento de la alianza? ¿Y qué pasó con Alianza en ese momento? Quando ele colocou a aliança no meu dedo, eu senti como se de fato fosse Jesus que tivesse colocado. Cuando Él me coloca la alianza en las manos, en el dedo, yo siento como si fuera el mismo Jesús que me hubiera colocado. Y de hecho, él lo representa. Sim. En ese momento, el obispo representa al Cristo. De fato, nesse momento, Ele representa a Jesus Cristo. ¿Cómo descubriste, Leilaine, tu vocación para el Ordo Virginum? Como você descobriu, Leilane, sua vocação para a Ordem das Virgens? É um processo meio lento, né? Porque eu queria casar. Foi um processo um pouco lento, pois queria casar-me. Jesus esperou eu amadurecer e abrir o meu coração para fazer a vontade dele. Jesús esperó que yo madurara para poder hacer su voluntad. E aí ele colocou no meu coração o desejo de estar mais próxima dele. Entonces colocó en mi corazón el deseo de estar más cerca de Él. Foi quando eu resolvi fazer o celibato. Fue cuando decidí vivir el celibato. Porém, somente falar sim era para mim era pouco. Pero solamente decir sí era muy poco. Então eu senti o desejo de entregar-me totalmente de forma pública. Entonces sentí el deseo de entregarme públicamente. Então eu procurei a pastoral vocacional Entonces busqué la pastoral vocacional e pedi ajuda para tentar discernir minha vocação. y solicité ayuda para poder discernir mi vocación. E aí um padre que me acolheu me apresentou a Ordo Virgem. Entonces un sacerdote me recibió y me presentó el orden de las vírgenes. Só que aqui na nossa arquidiocese não tinha, Solo que acá en nuestra arquidiócesis no había. e ele não sabia que no Brasil já existia. Y él no sabía que acá en Brasil ya había. Porque ele conhecia uma de Portugal, Él tenía conocimiento de una en Portugal, mas ele falou que se de fato eu quisesse, ele ia atrás para conhecer. pero él me dijo que si yo quería realmente, él iba a buscar conocer. E aí começamos a pandemia, Entonces empezó la pandemia e nesse momento o meu coração inquietava no desejo de me entregar, né? y entonces en ese momento mi corazón inquietaba en el deseo de entregarme. E nesse propósito, eu abri uma página no Instagram, En chama, ese, pode falar, en ese propósito abrí una página en Instagram que chamava Alma Esponsal. que se llama Alma Esponsal. E comecei a colocar desejos do meu coração a responder esse chamado de Jesus. Y empecé a publicar deseos de mi corazón al querer responder ese llamado de Jesús. Foi aí que encontrei o encontro latino-americano. Fue entonces que encontré el encuentro latinoamericano. E como aspirante, participei do primeiro, Y como aspirante participé del primero, junto com um padre que também queria conhecer mais da Ordo. junto con el sacerdote que también quería conocer más del orden. E aí, a partir do encontro, eu conheci algumas brasileiras. Y a partir de ese encuentro conocí a algunas brasileñas que já estava no processo e também já era consagrada. que ya estaban en el proceso y que también ya eran consagradas. Uma pessoa que me ajudou muito no processo de discernimento
Una persona que me ayudó mucho en el proceso de discernimiento foi a própria Alessandra, fue a propia Alessandra, que no primeiro encontro mandei uma mensagem que en el primer encuentro le envié un mensaje e ela foi toda carinhosa e me atendeu. y ella fue toda cariñosa y me atendió. E nesse momento eu senti que, de fato, eu era essa família que eu pertencia. Y en ese momento sentía que de hecho era la familia que yo quería pertenecer. E aí, já com o conhecimento das irmãs aqui do Brasil, Y ya con el conocimiento de las hermanas acá de Brasil, eu pude ajudar o padre a, de fato, passar as informações para o bispo. yo pude ayudar al sacerdote, de hecho, pasar las informaciones al obispo. E no mesmo instante que eu estava com essa sede, existia uma irmã que também já estava com desejo de consagrar aqui em Goiânia. Y en el mismo instante que yo tenía ese deseo, había otra hermana que también tenía el mismo deseo de consagrarse aquí en Goiânia. E ela já estava sendo acompanhada pelo bispo. Y ella ya estaba siendo acompañada por el obispo. Então, o bispo entendeu que era uma vocação que Deus queria. Entonces el obispo entendió que era una vocación que Dios quería. E foi aí que instituiu a Ordo aqui no Brasil, aqui em Goiânia. Y fue ahí entonces que instituyó el orden acá en Goiânia. O sea, fue instituido ahora con ustedes, Não, un poquito antes. sim. Ah, ya, ya. Qué bonito, muy bonito. Eh, ¿Cómo fue esa formación? ¿Cómo fue su formación? Foi muito rica de conhecimento da nossa igreja. Fue muy rica en conocimiento de nuestra iglesia. Nós conhecemos um pouco mais de Jesus, né, de Cristo, Conocimos un poco más de Jesucristo, de Maria, nossa mãe, de María nuestra Madre, nossa história da nossa igreja. la historia de nuestra iglesia. Aqui o meu processo foi 3 anos de formação. Acá mi proceso fueron 3 años de formación, E a gente tinha encontro de 15 em 15 dias, con encuentros a cada 15 días. e cada encontro era uma sede mais de conhecer mais um pouco. Y en cada encuentro era una sed más de conocerlo. Dime, Leilaine, ¿en qué consiste para ti la virginidad consagrada? ¿En qué consiste para você a virgindade consagrada? É um chamado, é uma vida, Es un llamado, es una vida, é um desejo de existência es un deseo de existencia que Jesus coloca no nosso coração, que Jesús coloca en nuestro corazón, um desejo de permanecer guardada e separada para Ele, un deseo de permanecer guardada y separada para Él, e só dele. solamente de Él. Tú hace 3 días hiciste un propósito de castidad. ¿Cómo has educado tu afectividad? Faz 3 dias você fez um propósito de castidade. Como você educa ou foi educando sua afetividade? Foi 3 dias, mas já tem 8 anos que eu estou vivendo o celibato, Por 3 dias, pero já hace 8 anos que vivo el celibato, que também é um fruto de toda uma vida. que também é fruto de toda uma vida. Então, para mim não é difícil. Então, para mim não é difícil. E, na verdade, há 3 dias eu só concretizo isso. E, na verdade, há 3 dias solamente vengo concretizando isso. ¿Y cómo? ¿Cómo lo has vivido esos 8 años? Como você viveu esses 8 anos? La afectividad, ¿cómo la has educado? Como você educou em esses 8 anos a sua afetividade? Me aproximando mais de Jesus na Eucaristia, Me aproximando mais de Jesus na Eucaristia, tendo uma vida de oração, com uma vida de oração, fugindo do pecado escapándome del pecado e contando com a misericórdia dele. y contando con la misericordia de Él. ¿A qué te dedicas tú
¿Cuál es tu profesión o tu oficio? ¿Qué haces? Qual é a sua profissão? A que você se dedica? Eu sou contadora, trabalho no escritório de contabilidade de empresas. Eu sou contadora, trabalho em uma oficina de empresa. ¿En tu parroquia puedes hacer algo de algún servicio a la iglesia? Em tua paróquia você tem algum serviço pastoral? Sim, muitos. Mucho. Muitas. Eu sou catequista, Eu sou catequista, sou animadora vocacional, eu sou animadora vocacional, sou secretária do setor da liturgia da minha arquidiocese também sou secretária no setor de liturgia em la diócesis e sempre estou à disposição. e sempre estou à disposição. ¿Cómo compatibilizas oración y trabajo de contabilidad? Como você unifica a vida de oração e também o serviço de contadora? Essa foi a parte mais difícil da minha formação. Essa foi a parte mais difícil de minha formação. Aprender na vida cotidiana, Aprender em la vida cotidiana, colocar Jesus no meio de tudo. colocar Jesus em meio a todo. Então, eu sempre procuro ou ir na missa de manhã ou à noite, Então, sempre busco ir em la missa ou a la mañana ou por la noche. e sempre manter em oração, no caminho até o trabalho, E sempre manteniéndome em oração por el camino hasta el trabajo. e montei um altar debaixo do meu computador. Tenho um altar abaixo de minha computadora. Então, sempre que eu olho, eu concentro meu pensamento um pouco ali em Jesus. Sempre que lo miro, concentro meu pensamento em Jesus. Então, isso ajuda na minha vida, né? De oração no cotidiano. Isso também me ajuda na vida de oração cotidiana. E faço, depois da missa, sempre um momento de adoração ao Santíssimo. E luego de missa sempre hago um momento de adoração ao Santíssimo. E quando tenho mais tempo, aí eu procuro um retiro, me Quando dispor tenho, quando tenho mais tempo, também busco fazer retiros e colocar mais a presença dele. e colocar-me mais em presença dele. Preguntaba, ¿eres feliz? Você é feliz? Muito. ¿Qué cosas te emocionan? Quais são as coisas que te provocam emoção? Nesse momento é muita emoção, né? Este momento são muitas emoções. Falar de Jesus para mim é o que mais me encanta. Hablar de Jesus para mim é o que mais me encanta. É isso. É isso. Ante el desafío de integrar a la mujer en la toma de decisiones en la iglesia, Leilaine, ¿dónde te gustaría ver a las vírgenes consagradas? Nesse desafio de toma de decisões, Leilane, na igreja, onde você gostaria que estivesse as virgens consagradas? Bom, nós somos chamadas a representar a igreja, né? A mãe. Bueno, nosotros somos llamadas a representar a igreja, ¿no? La madre. Pelo menos é assim que o nosso rito fala, né? É assim que os nossos documentos nos colocam, como papel de esposa de Cristo. Por lo menos es así que nuestros documentos, el rito, nos coloca, ¿no? En papel de esposas de Cristo. Aqui na minha arquidiocese, temos a graça de estar vivendo isto. Aquí en mi arquidiócesis tenemos la gracia de estar viviendo eso. O nosso bispo já tem se preocupado em colocar a mulher nos conselhos, Nuestro obispo tiene se preocupado mucho de colocar las mujeres en los consejos, e nos papéis de tomada de decisões. en los papeles de toma de decisiones, Porque nossa arquidiocese é muito grande pues nuestra arquidiócesis es muy grande e
Os padres têm muito trabalho. Y los sacerdotes tienen mucho trabajo. E não só porque somos mulheres e da Ordem das Virgens, Y no solamente porque somos mujeres y de la orden, y del orden de las vírgenes, mas porque fazemos parte de um corpo, né? Que é a igreja. pero porque hacemos parte de un cuerpo, que es la iglesia. Por isso ele tem essa preocupação, não só conosco, mas com todos. Por eso Él tiene esa preocupación no solamente con nosotros, sino con todas. Somos o apoio, né? Como mãe da igreja. Somos el apoyo como madre de la iglesia. Qué hermosa tu respuesta. Una última pregunta. Hay muchas mujeres de distintas edades que nos siguen en nuestro canal de YouTube y en nuestra página en Facebook, ¿ya? ¿Qué mensaje le puedes dar? Uma última pergunta. Existem muitas mulheres que nos seguem pela página YouTube e também por Facebook. Que mensagem você deixaria para elas? Infelizmente, hoje, no mundo que vivemos, muito sexualizado, Infelizmente, hoje, no mundo em que vivimos, em um mundo sexualizado, muitas mulheres têm se rebaixado o seu papel, né? muitas mulheres têm rebajado seu papel, Tem perdido a essência que nós somos, né? têm perdido a essência que nós somos, A beleza da parte de Deus, né? A la, imagem de Deus. la belleza de parte de Deus, la imagen de Deus. Então, eu vejo a necessidade da gente continuar o nosso papel, né? Então, eu vejo a necessidade de nós continuar nosso papel, Que é a parte feminina, né? A beleza do mundo, o que é a cuidado com parte, as coisas, que é a parte feminina, a beleza do mundo, cuidar das coisas como Deus nos pede, né? cuidar de las cosas como Deus nos pide, E não ir pelo que a sociedade nos coloca. e não ir por lo que a sociedade nos apresenta. Como virgem consagrada, Como virgem consagrada, eu vejo que há muito excesso de coisas desnecessárias. eu vejo que há muito excesso de coisas desnecessárias. Então a gente se preocupa com muito o que as pessoas falam, que a sociedade nos põe, né? Nos preocupamos muchas veces con lo que la sociedad nos habla, E perdemos aquilo que Nossa Senhora foi, simples, pequena, humilde e fez tantas coisas, né? y perdemos aquello que fue Nuestra Señora, simple, sencilla, pequeña. Então, se estamos perdidas, é mirar nela, olhar para ela. Entonces estamos perdidas, es solamente mirar para ella. Ela é o melhor exemplo de mulher. Ella es el mejor ejemplo de mujer. Muchas gracias, Leilane, por abrir tu corazón, por compartir el paso que Dios ha hecho en tu vida, cómo ha conquistado tu corazón. Que tengan muy buenas tardes. Graças, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, fazer parte desse momento, né? Poder, de certa forma, mostrar a nossa vocação, né? A nossa missão nesse mundo. E agradeço muito pelo convite. Muito obrigada. Gracias, Giselle, por ayudarnos con la traducción. Gracias, Orele, gracias, Leilani. Soy Oriele López para el Ordo Virginum, Red Latinoamericana y Caribeña de Vírgenes Consagradas. Que tengan muy buenas tardes.